Bom, vamos falar sobre ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? O ponto de inflexão, gente, na verdade, é uma tomada de decisão onde essa decisão vai mudar toda a sua vida, ou então vai mudar não só a sua vida, como a vida da sua família. Como assim, Jean? Eu vou dar um exemplo de um caso que eu lembro que eu era criança e eu ouvi meu pai contar para uma ex-mulher dele, falando sobre o caso de um cara chamado Davi. Vou dar o nome de Davi aqui. E o Davi, quando eu conheci ele, já tinha uma idade, já tinha cerca de 40, 50 anos por aí. E eu vi o Davi, assim, conheci ele numa casa de férias em Salinas, que é a casa dele, e depois eu fui conhecer a história dele, né? O Davi, para você ter uma ideia, eu vou contar a história do final pro começo. A história dele é a seguinte: ele, se eu fui na casa dele, lá na casa dele era, você via fotos dele, da família dele, uma família bonita, uma mulher bonita, filhos louros do olho azul, e morava numa cobertura, num bairro nobre, tinha carro importado, viagens para Disney todo ano, é um cara que era cirurgião dentista, mestrado, doutorado, enfim. A vida acadêmica dele era uma das melhores, a vida profissional dele uma das melhores, a vida acadêmica dele era uma das melhores, né? A vida pessoal dele era uma das melhores, tem uma família feliz, acredito até hoje, e tinha viagens, tudo que você possa imaginar de bom, esse cara tinha. Carro importado, cobertura num bairro nobre, consultórios dentários, era professor universitário, enfim, era um cara esforçado realmente, um cara que assim mudou de vida, né? Só que a vida dele nunca foi assim. Ele não era um cara, não foi um cara herdeiro, não foi um cara que nasceu num bairro bom, não nasceu na cobertura. Os filhos dele tiveram a oportunidade disso, tá? Como foi que surgiu a história dele? Simplesmente ele foi um homem que teve vários irmãos, né? E morava num local de alta periculosidade, que inclusive até hoje é um local onde tem casas que ficam em palafita. Se você não sabe o que é casa em palafita, dê uma pesquisada aí. É, são casas que ficam mais acima, não tem uma fundação propriamente, fica em cima de algumas madeiras, de alguns alicerces assim. E era um local onde criminalidade, prostituição, drogas, era um índice altíssimo. Quando se falava no bairro dele lá, as pessoas já ficavam um pouco receosas. E até hoje esse bairro é assim. Aí o que aconteceu? A história do Davi simplesmente foi assim: ele teve vários irmãos, morava naquela situação, e o pai dele simplesmente sumiu. Não se sabe a história do pai dele, não se sabe o que aconteceu. E o que acontece? Ele decidiu mudar de vida. Né? Ele decidiu que ele tinha que mudar de vida. Isso com uma idade entre 8 e 10 anos. Por quê? Porque o pai dele sumiu, a mãe, infelizmente, devido à situação que estava, né, acabou tendo uma doença aí, é, é, neurológica, uma doença assim que eu não sei contar a história real como foi, mas ela ficou perturbada devido à situação de ter ficado com os filhos e o marido ter sumido, não sabe o que foi que aconteceu, né? Se foi algo envolvendo criminalidade ou se foi sumiu da casa, fugiu da casa, enfim. Mas até que eu soube, né, da história, a gente não tinha uma solução para o que tinha realmente acontecido e ele teve que assumir a responsabilidade da casa. Ele era o mais velho dos irmãos e ele assumiu o papel de homem, um papel que muita gente hoje não, na idade dele, não precisa, tá? E ele teve que assumir essa responsabilidade. Então, o que que aconteceu? Ele começou a vender bombom na rua. Começou a vender bombom na rua, no ônibus, isso e aquilo. E ele se encontrou num ambiente universitário, tá? Isso foi aqui no Pará, lá na Universidade Federal do Pará, e ele ficou mais na área de odontologia. Lá ele conheceu um professor que deu todo o apoio para ele e foi ajudando ele como o professor podia e foi incentivando ele a estudar, né? E com isso, os irmãos também foram crescendo, os irmãos entraram no mesmo caminho, foram vendendo bombom para poder sustentar a casa, isso e aquilo, e ele foi tendo mais oportunidade de estudar por conta dessa ajuda dos irmãos, tá? E ele foi crescendo, conseguiu se formar no ensino médio, conseguiu passar na federal, conseguiu. E ele foi estudando, foi se dedicando, foi escolhendo aquele caminho que ele já estava inserido ali, na época que ele ainda vendia bombom. Conclusão, ele conseguiu se formar, conseguiu fazer o doutorado, conseguiu fazer o mestrado, o doutorado, a pós-graduação dele. E para vocês terem uma ideia, nessa época, isso tem o quê? Deixa eu ver, deve ter uns 16 anos atrás, ele era o único que fazia aquela cirurgia daquelas crianças que têm o beiço rachado, né? Que nascem com o beiço rachado.
aqui no norte e nordeste do Brasil. E era um cara que dava palestra não só aqui no Brasil, em todo o Brasil, como também nos Estados Unidos. E era um cara que era muito bem sucedido. E ele saiu de um local onde o índice de criminalidade era muito grande, onde muita coisa ruim poderia ter acontecido, mas ele tomou uma decisão, isso é que importa. Tomou a decisão de não se envolver com aquelas coisas e de tomar iniciativa para poder construir algo. Então, esse ponto de inflexão é uma virada de chave na sua vida, na minha vida, para poder a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Para poder você, poxa, hoje é muito ruim trabalhar para alguém. Então, preciso de alguma coisa. E eu tenho vários exemplos. Esse é um dos exemplos. Então, o que aconteceu com a história dele? Ele foi construindo algo, decidiu e foi até o fim naquilo. Aquilo foi uma virada de chave para ele. As oportunidades que ele teve, tanto que ele se tornou professor universitário, palestrante, na época, mais de 3 consultórios odontológicos, viajava todo ano para os Estados Unidos mais de uma vez, palestrava todo o Brasil, enfim, tem uma vida muito boa. Eu calculo que seja uma vida muito boa. Um, um, ter uma cobertura, ter um carro importado, ter uma família bonita, isso para mim é muito bom, é louvável, né? E conhecendo a história dele, do início ao fim, isso também mexeu muito comigo, muito mesmo, pensando em, poxa, se alguém que teve até menos oportunidade que eu, que foi o diferencial dele? E eu fiquei por muitos anos pensando nisso, e até que eu descobri sobre o ponto de inflexão, que é justamente essa virada de chave. E eu descobri esse ponto de inflexão em um livro chamado Ponto de Inflexão, de um empresário brasileiro chamado Flávio Augusto, onde ele conta a história dele e ele diz que foi mostrando os pontos de inflexão da vida dele, do sucesso dele. Onde ele conta que ele não queria ser vendedor, né? Hoje ele tem várias empresas, já foi dono de time de futebol nos Estados Unidos, enfim. E o que, que ele decidiu? Ele queria casar. Então ele precisava de dinheiro, precisava de recurso, e o meio que ele tinha para poder alcançar o objetivo dele era ser um vendedor, ser um bom vendedor. E na época dele era muito mais difícil, teve a dificuldade dele. Leiam esse livro, é um livro muito bom que pode ajudar você a transformar essa mentalidade, a ter essa virada de chave. Para mim aconteceu assim, eu trabalhava numa empresa onde eu ganhava até um salário legal, eu sempre tive vontade de empreender, eu sempre tive vontade de trabalhar para mim mesmo. E o que, que eu decidi? Que aquela empresa, ela me limitava. Apesar de eu ter um salário legal com 20 anos, ela me limitava. Então, eu precisava de conhecimento, eu precisava de alguma forma, eu sempre ficava bolando, tá? Tinha algum intervalo na empresa, eu ficava pensando qual era a melhor forma de eu conseguir alcançar meus objetivos, né? Então, esse ponto de inflexão, essa virada de chave, ela acontece quando você tem algum problema, ou então quando você tem algo que você quer muito. Mas deixa eu falar, não precisa um sentimento desse acontecer, de uma escassez, ou então de uma fatalidade, ou então de algo ruim acontecer e você ter que ter esse start para poder alcançar seus objetivos. E eu decidi que eu queria ser empreendedor. Decidi que eu queria construir as minhas coisas com as minhas próprias mãos. Eu não queria depender de herança ou então do que fosse. Quero e estou trabalhando para construir isso daí. Então eu procurei os melhores meios para isso. Então, eu já fui professor universitário, já fui dono de faculdade, sócio de uma faculdade, e eu decidi abrir mão disso para poder montar um negócio, para montar os meus negócios. Então, hoje eu tenho 3 fontes de renda que me rendem um valor que eu consigo me manter hoje. Então, se você tem a vontade de querer, só vontade, só o querer não é suficiente. Tem que ter essa virada de chave, né? E, para finalizar a história dele, ele não foi só bem sucedido, ele também deixou toda a família dele bem sucedido. Formou os irmãos, a maioria foi para o lado da odontologia também, outros foram para a área da administração e ajudou todos eles. Para vocês terem uma ideia do quanto é importante a gente ter essa virada de chave. Realmente não só dizer, poxa, eu quero. Não, eu preciso fazer o que for preciso para poder alcançar. Eu vou manter o meu foco nisso aqui, até isso dar certo e fazer dar certo. Esse é um diferencial das pessoas que alcançam os seus resultados e dos que desistem. Né? Você fazer o que tem que fazer todos os dias e não tá vendo resultado, mas tu vai ter um dia que você vai olhar assim, caramba, valeu a pena. Caramba, poxa, eu consegui. Mesmo eu não conseguindo ver, eu não tendo a oportunidade que outras pessoas teve, mas eu consegui. Então essa virada de chave é algo muito importante. São as tomadas de decisões que você tem que tomar para poder alcançar o seu resultado. O ponto de inflexão é isso, é uma tomada de decisão que vai mudar toda a sua vida. Você teve várias coisas que você decidiu e as que você não decidiu. Então a minha dica é, aquilo que você não decidiu, tranquilo,
deixa passar, segue a sua vida. Por que eu não decidi? Você não escolheu aonde você nasceu. Você não escolheu. Você não escolheu a família que você nasceu. Você não escolheu a sua tonalidade de pele. Então isso aí você não tem que ligar. Agora, o que você tem que ligar com as suas próprias decisões? Qual trabalho eu vou exercer? Com quem eu vou me casar? Por que eu vou acordar cedo? O que eu tenho que fazer para acordar cedo? Então essas coisas, essas tomadas de decisões é você que tem que fazer. Essas são as mais importantes. Essas que você tem que se importar. Essas que você tem que gastar energia para poder fazer o que tem que fazer. Certo? Então essas decisões são as que vão dar destino para vocês. E é isso que eu estou fazendo aqui. Se eu estou dando aula hoje para vocês aqui, a minha maior dificuldade, eu sempre dei aula em sala de aula e para mim nunca foi uma dificuldade. Porque eu estou na frente do aluno, eu estou sentindo o que ele está sentindo, eu estou vendo o que ele está vendo, se ele está gostando ou não, se a aula está interessante ou não. E para mim, estar na frente de uma câmera foi uma das maiores dificuldades que eu tenho. E hoje eu estou aqui falando para vocês com clareza, com sabedoria para poder passar essas informações para vocês. Então foi algo que eu tive que quebrar, foi uma virada de chave. Não, eu só vou conseguir realmente. Eu tenho que fazer isso, porque as pessoas de sucesso hoje que estão tendo o resultado que eu quero ter, elas estão fazendo isso e se eu não fizer, eu vou ficar para trás. Então foi uma tomada de chave, foi uma virada de chave, um ponto de inflexão, uma decisão que eu tive que tomar para poder chegar até aqui. Então preciso que você precisa tomar essa decisão, você precisa ter essa virada de chave. Isso aí independe, pode vir o Jean falar, pode vir o fulano falar, o guru que for falar, e se você não ter essa virada de chave, não ter o start, eu sinto muito, você também não vai ter esse resultado. Você não vai investir o seu tempo, o seu esforço e a sua constância, você não vai adquirir o conhecimento necessário, você não vai gastar o seu tempo, investir o seu tempo da forma correta, e você não vai ganhar o dinheiro que você quer. Isso pesa muito na balança, tá? Então você precisa ter essa virada de chave para você iniciar a construção da sua jornada.